Queridos, queridas, ouça essa história. Eu chego em casa, morto de fome, voltando da faculdade. Sabe quando você abre a geladeira e vê aquele bife acebolado? Eu ainda comia carne vermelha na época. Ai, é meu rango. Aí preparei, botei na panela, botei para esquentar, suculento, lindo, boto no prato para jogar farinha, que aqui no Nordeste é essencial pra gente. Minha mãe tinha trocado o açucareiro com a farinheira e eu enchi meu bife de açúcar. Que jeito? Fui pra pia, lavei o bife, botei na panela de novo, ele já estava meio branquinho, esquentei, coloquei no prato, finalmente, agora eu vou comer, e joguei açúcar novamente dentro da comida. Lá fui eu pra pia, lavei o bife mais uma vez, o bichinho já estava quase transparente, botei para esquentar no prato e acredite, coloquei açúcar pela terceira vez. Depois de 3 tentativas, finalmente a farinha caiu certa, mas é para mostrar a gente como a nossa mente está condicionada, como a gente repete atos de forma pavloviana. Você sabe o que eu quero dizer? Pois é, são os hábitos. E hábito é fundamental. E o hábito de estudar é algo que se adquire. Ah, Ricardo, mas eu não gosto, eu tô cansado, eu gosto mais de dormir. Cara, faz o treinamento. Tudo na vida é adquirir hábitos. A gente faz isso, a gente lava as mãos, passa álcool gel, a gente toma banho todo dia, a gente não esquece de fazer essas coisas. Não pode esquecer de estudar, tá bom? Mais um dia de aula para você, mais um dia da TV Enem. Curso médio do Rio das Contas, rio este que é o rio principal da bacia hidrográfica que carrega o seu próprio nome. Trecho do rio que passa pela zona urbana do município de Jequié, Bahia. Rio que se encontra, como vocês podem ver, bastante assoreado. O seu leito não tem mais a mesma vazão que já teve em outrora, em décadas atrás, em centenas de anos atrás ou milhares de anos atrás. Quando eu era criança, eu me recordo muito bem de que na escola a professora virava pra gente e falava: faça agora um desenho, uma paisagem bem bonita. E geralmente os desenhos que eu e meus colegas fazíamos eram desenhos que retratavam algo muito belo na concepção da gente. Elementos naturais. Quem nunca desenhou quando era criança aquela casinha e do lado você tem um menino ou uma menina sorrindo, flores, árvores, um sol sorrindo, nuvens, um pássaro voando. E engraçado, a gente internalizou essa ideia de que a paisagem necessariamente é algo cenicamente belo. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre o Rio das Contas foi uma descrição simples da paisagem. Concordam comigo? Durante muito tempo a geografia foi uma geografia descritiva. Falamos na última aula sobre o espaço, sobre as interações, as múltiplas interações que existem sobre esse espaço. E a paisagem é uma das categorias da geografia que se mais tem estudos que degladiam ideias sobre qual o papel de se estudar e de se compreender a paisagem. Ou melhor, de que modo podemos enxergar a paisagem, vislumbrar a paisagem, para além de uma análise meramente descritiva, como eu acabei de fazer. É fácil eu fazer uma descrição, como a que eu fiz, dizer que este rio que está ao fundo ele se encontra assoreado, que o leito desse rio já foi maior no passado, a vazão de água, perdão. É muito simples eu categorizar
detalhes sobre esse rio, sobre a bacia hidrográfica, sobre a parte desse curso que passa aqui nesta cidade. Mas quando eu apenas faço essa simples descrição, eu não consigo ter a compreensão do todo. Na minha descrição não está explicitado, talvez nem tão implicitado, sobre como este rio sofreu esse processo de assoreamento, sofreu esse processo de diminuição da sua vazão de água, quais os impactos que esta cidade que se instituiu, se construiu diante desse médio curso da bacia, como ela impactou a dinâmica desse rio, como isso mexeu com a dinâmica que envolve a geologia do local, a geomorfologia do local, os solos do local e o microclima e toda a paisagem urbana ao seu redor. Um outro ponto muito interessante que a gente tem que levar em consideração nas abordagens que falam sobre a paisagem, nas aulas que vocês tiverem em qualquer lugar sobre paisagem e nas questões que vocês forem resolver sobre paisagem, sejam elas discursivas ou, sobretudo, as objetivas, que o Enem, os vestibulares ou até concursos públicos podem nos trazer, me faz pensar que é importantíssimo eu chamar a atenção de vocês para o seguinte. Por muito tempo se conceituou a ideia de que paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, tudo aquilo que os nossos olhos podem captar. Aos meus queridos e às minhas queridas que são invisuais, que não enxergam a paisagem como muitos de nós enxergamos, será que é negado a eles a capacidade de perceber essa paisagem? Ou será que muitas vezes o nosso ego, a nossa arrogância em vislumbrar e perceber o mundo ao nosso redor nos faz sectarizar e pensar que o nosso principal sentido seja a visão? Pois bem, eu tive dois alunos, um aluno e uma aluna, ambos de escola pública, e de realidades muito próximas, realidades sociais muito próximas, de muita dificuldade e de muita perseverança. Um deles se tornou cego ao longo da vida, na infância, e outra nasceu cega. E eu fiz uma aula certa feita, onde a gente ia trabalhar sobre paisagem, e eu os levei para o pátio do colégio, para um determinado espaço ali do colégio, que eu não disse para onde é que eu estaria levando. Eu pedi para que todo mundo fizesse silêncio e que me acompanhasse. E quando a gente chegou no local, eu reiterei a ideia do silêncio e pedi para que eles apenas observassem algo. Tanto nessa primeira turma com um determinado aluno, quanto nessa outra turma com essa aluna que eu falei, eu pedi para que eles me caracterizassem a paisagem que eles estavam percebendo. E muito interessantemente, ambos, cada qual no seu momento, caracterizaram a paisagem me dizendo o seguinte. Eu me lembro que um deles falou: professor, eu acredito que agora esteja nublado. Eu perguntei: por que você acredita que está nublado? Porque eu sei que é dia, mas eu não estou sentindo o sol esturricar a minha pele. Está quente, está calor, mas ele não está esturricando minha pele, então eu acredito que está nublado. Esse é um pequeno exemplo de como nossos outros sentidos, para além da visão, que muitas vezes nos cega na análise do espaço, nos cega na análise, na interpretação da paisagem que estamos vendo. A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, são 5 sentidos que nos permitem perceber esta paisagem. Então eu vou finalizar dizendo para vocês o seguinte: a interpretação de uma paisagem, ela pode ter várias possibilidades
Tenham muito cuidado com as ideologias por trás da interpretação de uma paisagem que possa ser transmitida para vocês em algum momento. Para que eu possa compreender essa paisagem que eu apenas descrevi de forma simples, eu preciso ir em loco. Uma coisa é essa visão que eu estou tendo aqui a essa distância, outra coisa é eu chegando naquele local, interagindo com aquele meio, tanto com os seus aspectos ali naturais, quanto com as pessoas que ali se encontram, eu entender a dinâmica social que está presente no espaço, eu entender o processo histórico estudando para ter a noção exata de como chegou até ali e fazer as pesquisas necessárias para entender o que é que está acontecendo hoje, quais os impactos de cada obra, de cada ação. Esse é o recado que eu queria dar hoje, para que a gente tenha essa capacidade de perceber a paisagem não apenas visualmente, não apenas com a análise sintética ao extremo, que a gente possa ter um olhar mais amplo, inclusive quando os meios de comunicação nos vendem uma proposta de paisagem, que a gente possa olhar para além do que os olhos podem ver e interpretar que essa proposta de paisagem que está sendo nos colocada, elas podem ter várias possibilidades de interpretação. Ok? Então, um forte abraço. Na próxima aula a gente continua. E vamos lá, joguem duro que o Enem vai ser sucesso. Olá, sou Hanna, professora de Sociologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ser humano como produtor de conhecimentos, significados sociais e simbólicos. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho sobre como é que esse conhecimento ele é transmitido. O conhecimento ele é transmitido através de geração em geração, por meio de um processo de socialização e interação social. Dessa interação com o mundo ao nosso redor, que o ser humano vai produzir e reproduzir conhecimento e informações, né? Assim como os outros animais, nós, enquanto seres humanos, também utilizamos o meio de convivência em comunidade ou em grupo, além de desenvolver formas de sobrevivência e defesa, né? Porém, a gente fez isso de uma forma bem mais complexa do que os animais, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós produzimos sociedade, produzimos valores, produzimos cultura, produzimos costumes, produzimos tradições, dialetos, linguagens, sentimentos. A gente se relaciona de uma forma bem mais complexa que o mundo animal. Se por um lado a gente tem os nossos instintos, a gente também requer treino e aprendizado e assimilações e conhecimento para fazer outras atividades, né? Atividades mais complexas. A cultura humana, as culturas humanas, elas criaram formas específicas de interagir com a natureza e com os indivíduos, né? Suprindo, para que a gente pudesse suprir assim algumas necessidades, né? Como interagir dentro do grupo, por exemplo, né? Conviver da forma mais harmoniosa, conviver da melhor forma possível. De modo que o aprendizado ele é transmitido através de gerações por meio do processo de socialização e interação social. Isso significa dizer que a condição de isolamento total de qualquer indivíduo desde o nascimento impediria algum desenvolvimento de características consideradas humanas. A gente tem, por exemplo, o exemplo, né, do Tarzan e do Mowgli, que são dois personagens que viveram o seu nascimento tendo interações que não com os humanos, mas sim com animais. E essas duas obras, elas contam que essas pessoas, elas tiveram certa dificuldade quando elas precisaram fazer esse tipo de interação com o humano, né? E aí, ao serem socializados, eles saíram de uma condição de alienação total, de desconhecimento do mundo humano e tornaram-se, passaram a ter pontos de vista mais críticos sobre a realidade, sobre como ele viveu antes, sobre como ele vai viver agora, ou como ele pode viver um futuro, né? Porque ele passou, por exemplo, a utilizar de forma mais efetiva a comunicação, que é um dos pilares da nossa comunicação, é a linguagem. É muito importante a gente compreender que
a habilidade de se comunicar no nosso mundo, no mundo em que a gente vive, tem uma importância muito grande, assim como o uso de símbolos como um todo, né? Os símbolos e as interações, eles são importantes para a transmissão do conhecimento através de uma comunicação verbal e não verbal, né? A gente tem, por exemplo, hoje, com as redes sociais, nossa comunicação muitas vezes é mais não verbal do que verbal. Então, uma foto que expressa algo que a pessoa está sentindo, ou em uma conversa, não necessariamente a gente vai descrever o nosso estado de espírito, mas escolhe um emoji específico, né? Eu quero dizer que eu estou alegre, então eu pego um emoji chorando de rir, e a pessoa que está do outro lado, ela compreende o que eu estou querendo dizer. Então, esses são um dos símbolos que a gente utiliza muito na sociedade que a gente vive hoje, né? Os emojis com relação às nossa comunicação no meio da rede social. No entanto, os seres humanos, eles tentam dominar o mundo que rodeia e por isso a gente desenvolve muitas habilidades, atribuindo sentido, significados às coisas, aos nossos sentimentos, além de dominar o tempo, o espaço, que são fundamentais para a gente fazer uma organização melhor de nossas vidas, né? E é nesse sentido que também criamos a cultura humana, as quais, a grosso modo, consiste em sistema de pensamentos, costumes, conhecimentos, saberes específicos de uma organização de vida que variam e se modificam de acordo com as sociedades, né? E são nessas interações com o mundo que nós vamos produzir, reproduzir conhecimentos, informações, símbolos e que vão permear todo o nosso comportamento. É diante desse exercício que nós vamos construir ciência como fruto do pensamento, vamos explicar, dominar, transformar aquilo que a gente tem à nossa volta. É justamente por conta dessas demandas que precisamos compreender que nós, enquanto seres humanos, somos produtor, reprodutor de signos, significados e símbolos, certo? Então, assim, como é que a gente descobre ou como a gente utiliza os símbolos e os significados sociais? Nós construímos isso diante das nossas tradições e convivências. Cada lugar vai ter uma maneira e um símbolo específico. O presente para a nossa sociedade, no lugar que a gente vive, dar presente é algo muito bom. Mas existem sociedades, por exemplo, que dar um presente significa pedir em casamento. Então, assim, culturalmente, cada lugar vai ter sua especificidade com relação aos seus significados, símbolos e sentidos sociais que eles vão dar a determinados objetos, a determinadas coisas. O véu no Oriente Médio é algo muito importante. Nós, enquanto ocidentais, não compreendemos, por exemplo, o uso do véu. Por quê? Porque não faz parte do nosso significado social, não faz parte dos nossos símbolos. Então é mais complicado a gente compreender quando está fora do nosso contexto, né? Então é isso, nós seres humanos é que vamos criando esses significados e dando significado, dando sentido a essas relações e conceitos. Muito obrigada e mais uma vez fiquem em casa, a gente ainda está em quarentena, se cuidem, bebam muita água, lavem sempre as mãos e até a próxima aula. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, a escolha profissional era uma grande incógnita. Eu pensava em mais ou menos umas 7 a 8 profissões diferentes. Chegou aos 17, reduziu para 8. Quando eu cheguei aos 20, ela foi para umas 15 profissões diferentes. O que eu quero dizer é que quando você for escolher a sua profissão, é razoável que você pense na sua realização pessoal, na sua relação econômica, na sua realização econômica e o contexto político-social que você vive. Mas dessas 3 posições, a melhor é a sua realização profissional. Aí você pensa, poxa, mas se eu escolher alguma coisa que não dá dinheiro? O problema é que independente do que você escolha, você vai demorar anos nessa formação. Isso significa que se você não escolher alguma coisa que você tenha um mínimo de afinidade,
vai ser complicado. Porque mesmo que você escolha o que você gosta, vai acontecer aquela coisa que acontece já no nível fundamental. Você sempre se pergunta, poxa, para que eu estou aprendendo Fórmula Bhaskara? Para que serve a Fórmula Bhaskara? Esse tipo de pergunta você vai se fazer no seu processo de aprendizagem, independente da profissão que você escolha. Porque aprender alguma coisa que você não sabe é muito chato. E muitas vezes você vai estar achando que é incapaz, inapto para aquilo que você escolheu. Então, se alguma coisa que você tem afinidade, seja lá o que for, as chances de você ser um bom profissional e se sentir realizado são muito grandes. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar muito dinheiro? Tome um certo cuidado para você não desperdiçar boa parte da sua vida apenas pensando nisso. Porque você pode se transformar num profissional péssimo. Ou talvez um profissional excelente, mas com uma construção emocional e psicológica completamente perdida, como vários profissionais excelentes que você vai conhecer ao longo da vida, de professores a médicos, que são péssimas pessoas e na prática não contribuem em nada, a não ser com impostos para a sociedade. É importante que você se pergunte isso. Como é que você quer lidar com você mesmo na escolha profissional que você vai ter? E o tempo de aprendizagem que você vai ter com ela, porque muitas vezes você vai ficar enfadado, muitas vezes você vai passar por processo de aprendizagem que você vai considerar chato, muitas vezes você vai dizer, para que eu estou aprendendo essa Fórmula Bhaskara? E só depois, no final, que você vai realmente ter os frutos. Mas o processo de aprendizagem, 4 anos, 5 anos, 6 anos, se você não tiver esse alicerce de você achar que você está contribuindo para você mesmo, para a sociedade, no fim, você pode sair perdendo e a sociedade como um todo. Então, curta o que você escolher, porque cedo ou tarde pode surgir a morte, moço, e nos arranca sem ter curtido a vida, como diria Belchior. Até lá. Olá, saudações a todos. O islamismo ele reverberou ao longo da história. Ele dominou uma boa parte do mundo e transformou-se na segunda maior religião monoteísta do mundo. Durante um bom tempo, o islamismo ficou longe do contato com o Ocidente. Com o imperialismo e com a busca do petróleo, com a segunda revolução industrial, aconteceu o que nós chamamos de renascimento islâmico. Infelizmente, o olhar do Ocidente sobre o mundo islâmico nem sempre é da cultura, do lazer, nem sempre é das perspectivas mais positivas, culturais e da diversidade. O conflito cultural, político e ideológico entre o Ocidente e o Oriente culminou nos atentados de 11 de setembro de 2001 e que a gente vai entender a motivação essencial. Lembrar vocês de que esse conflito ele tem relação direta com a tensão entre judeus, chamados israelenses, e os palestinos, os árabes, o chamado conflito árabe-israelense. Lembrar vocês, os judeus, eles são a única religião monoteísta da antiguidade, os antigos hebreus que passaram uma saga fantástica descrita no Velho Testamento da Bíblia, escravizados pelos egípcios, voltaram para a Palestina e acabaram dispersos pelo mundo com a chamada diáspora hebraica entre 70 e 135 d.C., mas mantiveram sua fé, sua cultura, seu valor, essencialmente, e resistiram ao longo de mais de 2000 anos às perseguições, ao preconceito, a toda forma de destruição de uma sociedade intolerante que não respeitava os princípios essenciais da cultura judaica. Do outro lado, os árabes, a gente acabou de estudar islamismo, então a gente compor esse quadro, a gente precisava ter um entendimento dessas duas matrizes essenciais. Nessa região daí, do Oriente Médio, onde eles disputam território até hoje. A origem do processo todo de tensão nasce com o chamado sionismo, vem de Zion, que é um dos nomes com que se chama Jerusalém. O sionismo é o sonho da reconstrução do Estado judeu, de se retomar o controle da Palestina, e isso cresceu muito no século XIX e no século XX, com o holocausto dos judeus por conta do nazismo, dos campos de concentração. Isso criou um substrato de apoio para que em 1948 fosse criado o Estado de Israel, a revelia da ONU, inclusive, mas com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos.
E os judeus, após o Holocausto, foram criar seu Estado exatamente no coração do mundo palestino, né? Então essa tensão séria, em 1967, chega a um dos seus pontos auge, que é com a chamada Guerra dos 6 Dias, em que a tentativa árabe de destruir o Estado israelense redunda numa reação, né, dos judeus que ocupam a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão no calendário judaico, redundou em mais uma reação de Israel com apoio dos Estados Unidos. Em 1980, Israel devolve a Península do Sinai, mas a tensão sobre as regiões da Cisjordânia, da faixa de Gaza e das colinas de Golã continua muito grande. Qual é o grande problema? Israel quer ser um Estado soberano, só que os palestinos que vivem na região ocupada, eles também querem criar o seu Estado, querem ter sua autonomia, ter sua independência. É um povo apátrida, que é um povo que não tem pátria, ou seja, não tem uma autonomia sobre seu território, não tem governo, não tem exército, é uma autoridade palestina que é reconhecida, mas que não lhes dá soberania absoluta. Alguns problemas sérios desse conflito árabe-israelense, um deles é a cidade de Jerusalém, cidade sagrada das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, dos judeus, onde está o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do Templo de Jerusalém, onde estava, né, a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, e onde eles acreditam que vai nascer o Messias a qualquer momento. Lá está o Templo de Alexa, o Domo da Rocha, que para os muçulmanos é o local onde Maomé subiu aos céus, você imagine. E lá está o Gólgota, o Calvário de Jesus. Então é um lugar, pessoal, que deveria ser um centro da paz mundial, né, para se cultuar a paz, o amor, e é um local lavado de sangue pelas tensões religiosas. Os cristãos nem brigam tanto, mas os judeus e os muçulmanos, e é tudo pertinho, viu? Tipo assim, Teatro Castro Alves aqui, Campo Grande ali, sei lá o que mais, né? Ali, o forte da avenida ali. Então são todos elementos muito próximos, então não é uma coisa distante, por isso a tensão é tão forte. E outro grande problema, pessoal, é o muro que Israel está construindo para separar a Cisjordânia de Israel. Pontos de vista diferentes, né? Um Deus só, né? Uns chamam de Alá, outros chamam de Jeová, mas estão lá. Outro problema é o terrorismo fundamentalista, que é o terrorismo que tem por base a jihad, a ideia da guerra santa dos muçulmanos. Então grupos como Hezbollah e o Hamas agem contra Israel. E do outro lado o terrorismo de Estado, que é a violência desproporcional com que Israel reage aos ataques palestinos. Então é bom a gente lembrar, nunca esqueça, né, os Estados Unidos apoiam Israel, e isso explica o maior atentado terrorista da história em 11 de setembro. Lembrar vocês de que 11 de setembro é uma reação do fundamentalismo islâmico contra os americanos, que são vistos como apoiadores do discurso sionista. Então essa é a base, isso é uma coisa que você não pode esquecer. E a gente sabe que depois do atentado de 11 de setembro de 2001, o que a gente viveu foi um mundo em caos, né? A guerra do Afeganistão, logo depois, as justificativas que os americanos usaram foi a resposta ao 11 de setembro, a reconstrução lucrativa, a gente vai lá, destrói e fica com a riqueza natural da região, que é o gás natural, e a desova de armas. E a gente logo na sequência, a guerra do Afeganistão, que agora, vocês viram, né, recentemente, houve um acordo entre o Talibã, que é o grupo que comanda uma boa parte do território do Afeganistão, e os Estados Unidos, mas o governo do Afeganistão não ratificou, então a situação parece ainda não resolvida. E a outra é a guerra do Iraque. Os americanos alegaram a luta contra o terror, a desova de armas. O que é desova de armas, pessoal? Botei antes, não expliquei. Os americanos precisam gastar arma para poder conseguir que o Congresso aprove mais dinheiro para fazer mais arma, porque os fabricantes de armas são os apoiadores do governo Trump, eram os apoiadores do governo de Bush, então por isso a política belicista. O interesse estratégico na região, isso é muito importante. Os americanos alegaram uma possível existência de armas de destruição de massa, que nunca foi encontrada, né? Essas armas nunca foram localizadas. Os próprios americanos depois tiveram que admitir de que foi uma coisa, né, bem assim, né, e tal, tentaram encontrar uma desculpa para isso. Tem um filme muito bacana
É um filme, embora seja um filme hollywoodiano, é um filme independente, que é o Green Zone, com o Matt Damon, que conta a história, né, de como os americanos inventaram isso. E a reconstrução lucrativa, que é o petróleo. E a situação do Iraque hoje, caos social, insubordinação militar e civil, terrorismo, onda de sequestros, imigração em massa, sempre com o olho no petróleo da região. Lembrando, segurança e petróleo são os dois elementos. E o mundo pós 11 de setembro é um mundo marcado pelo caos. Depois do atentado em 11 de Madrid, ou em 11 de março em Madrid, em 2004, desculpe ter rido, porque eu errei. Londres em 2005, mais quase 60 mortos. Depois o Boston, na Maratona de Boston, em 2013. E os vários ataques em Paris nos últimos anos, principalmente em 2015. Acreditar sempre de que nós seremos capazes um dia de construir um mundo com menos ódio, com menos intolerância, com mais respeito. Quem sabe essa doença que se alastra no planeta não seja um bom momento para a gente refletir sobre os verdadeiros valores que devem conduzir a humanidade. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Salve pessoas! Eu sou Rubens Souza, professor de História, e hoje nós vamos dar sequência aos estudos de História do Brasil com o tema Economia Açucareira. Nós dividimos essa aula em 3 partes. Primeiro, o conceito de colonização. Segundo, por que o açúcar foi o produto escolhido para o empreendimento português aqui nas terras recém-conquistadas. E, por fim, discutir um pouco sobre a questão da mão de obra utilizada nesse empreendimento. Então vamos lá? Todos atentos e atentas, hein? Primeiro, o que é colonizar? Qual o conceito de colonização? Vamos lembrar que colonizar significa transformar uma área recém-conquistada em colônia. Mas como é que isso funciona dentro da lógica mercantilista dos séculos XVI e XVII? Vamos lembrar que a ideia de Portugal é exatamente implantar uma empresa colonial. Ou seja, essa empresa colonial deveria gerar cada vez mais lucros esses voltados exclusivamente para a metrópole. Além disso, todo um cuidado com a organização do território, com a administração desse território, com a regulação nas relações entre colônia e metrópole e principalmente a ideia de monopólio. Ou seja, a colônia deveria funcionar como complemento econômico da metrópole. Não esqueçamos também, turma, da ideia da cristianização. Ou seja, Portugal também vem com apoio da igreja na ideia de ampliar o número de fiéis. Ok? Por isso que a igreja também acompanha esse empreendimento português. Pois bem, uma vez esclarecido então o conceito de colonização, vamos tentar compreender por que o açúcar foi o produto escolhido ou a principal atividade escolhida para esse empreendimento. Primeiro, vamos lembrar que Portugal não encontra aqui nas terras recém-conquistadas os metais preciosos tão desejados. Além disso, há um interesse muito maior pelo comércio de especiarias no Oriente. Portanto, a riqueza que a América poderia oferecer naquele momento era o açúcar. Mas o açúcar não foi escolhido à toa. Vamos lembrar que Portugal já tinha algumas experiências com muito sucesso, por sinal, nas Ilhas Atlânticas, do plantio da cana-de-açúcar. E resolve então trazer toda essa experiência para as terras recém-conquistadas. Então o açúcar, além de ser uma grande fonte de riqueza, já é fruto de uma experiência anterior portuguesa, exatamente nas Ilhas Atlânticas. Vamos lembrar que, além desse fator, temos o próprio solo, o clima também muito favorável e, claro, já que não tinha condições de bancar todo esse empreendimento, Portugal vai contar ainda com a associação do capital holandês, que vai ser responsável por praticamente todo o processo desse produto até chegar na Europa. Mas você pode se perguntar qual a vantagem de Portugal então, já que a Holanda monopolizava todo o processo. Ora, Portugal vai lucrar a partir do momento em que ganha com a cessão das terras, ganha com as taxas cobradas e ganha principalmente com a questão da mão de obra. Então, de qualquer forma, a ideia de arrendar, digamos assim, acaba sendo altamente lucrativo para Portugal. Dito isso, esses motivos vão fazer com que o açúcar, que era raro, mas que era altamente procurado na Europa, ganhe um valor cada vez mais alto na Europa. Tudo bem?
Além de todos esses fatores, galera, não podemos esquecer 3 deles. Primeiro, há uma preocupação com a fixação no litoral brasileiro, justamente com a ideia de proteção. Então vem muito a calhar a ideia de incentivar isso no litoral, principalmente no litoral nordestino. Um outro ponto, há uma ampla oferta de terras, tanto que os engenhos, quando vão ser criados exatamente seguindo até essa rede hidrográfica que existe. Então, essa rede hidrográfica vai contribuir muito, os rios vão ser muito importantes nesse processo da economia açucareira. E a própria proximidade com a metrópole, ok? Então, esses fatores todos vão fazer com que o açúcar fosse o produto escolhido, ou a atividade escolhida para esse empreendimento português, tá? E que mão de obra vai ser escolhida para realizar esse empreendimento? Bom, o regime foi o regime de plantation. Dentro desse regime, nós temos então uma estrutura baseada nas grandes unidades produtivas que são os latifúndios. Além dos latifúndios, nós temos a monocultura, ou seja, grandes unidades que se dedicavam ao plantio de um só gênero e esse gênero voltado para exportação. Não confunda, por favor, meu caro estudante, minha cara estudante, a ideia de monocultura com produz só esse. Não. Esse produto ele vai ser assim a ênfase. Vamos dar ênfase a esse produto, mas existem outros que podem subsidiar esse plantio, no caso da cana-de-açúcar, e existem outras atividades que vão ser secundárias. Ok? Não esqueçam disso. Voltando, então esse regime de plantation tem essas grandes unidades produtivas, que são os latifúndios, que vão se dedicar ao plantio de um gênero, no caso, para exportação, e essa produção vai ser cada vez maior, ou seja, em larga escala. Então essas são as características do regime de plantation. Mas que mão de obra vai ser utilizada? Inicialmente foi utilizada a mão de obra indígena, só que com os vários problemas que essa mão de obra indígena enfrentou, e a gente pode citar alguns deles aqui. Primeiro, o próprio obstáculo cultural, essa distância, né, entre o jeito de ser dos indígenas e o jeito de ser do europeu, né, o português. Ou seja, são lógicas completamente diferentes. Não esqueçamos que boa parte das populações indígenas foram dizimadas e muitas delas foram escravizadas e também sofreram com as doenças trazidas pelos europeus. Então, essa diferença, esse descompasso, digamos assim, entre essas duas culturas tão diferentes, fez com que aos poucos essa mão de obra fosse substituída pela mão de obra escravizada africana. E aí é óbvio que os lucros, isso mesmo, no plural, os lucros com o tráfico acabaram sinalizando, né, essa mudança e contribuindo para que houvesse essa mudança da mão de obra indígena para a mão de obra escravizada africana. E por fim, então, precisamos lembrar que toda essa lógica que estamos percebendo agora na economia açucareira, esse doce, digamos assim, do açúcar, ele vai estar completamente ligado, de forma indissociável até, à questão do amargor da violência. Portanto, doçura do açúcar e amargor da violência. Essas relações da escravidão negra são marcadas exatamente por isso, ok? Relação essa que foi marcada por lucros tanto para os comerciantes, os negociantes da costa africana, quanto para a coroa portuguesa, que era quem geria essa engrenagem social, e principalmente lucros para os comerciantes brasileiros cada vez mais engajados nesse processo do tráfico negreiro. Tá ok, galera? Então, só revisando nosso encontro de hoje, o conceito de colonização, depois o porquê que o açúcar foi escolhido como atividade para o empreendimento português e, por fim, a mão de obra utilizada, primeiro a mão de obra indígena e aos poucos sendo substituída pela mão de obra escravizada africana. Tá ok? Bons estudos a todos e todas, estamos juntos e voltaremos a nos encontrar em breve. Um abraço, galera! Valeu! E aí, gente boa, tudo bem? Enenzeiro e enenzeira, vem comigo que hoje eu vou falar uma coisa muito importante para você, que é a seguinte: como você cuida do teu cérebro, é importante, você tem que saber disso, a gente vai falar bastante. Mas você cuida do teu cérebro quando você também cuida do seu corpinho. Como é que você tá cuidando desse corpo, hein? Não vale ficar todo dia no sofá, não vale comer até explodir, não vale ficar nessa cadeira o dia inteiro estudando sem se preocupar
com o movimento. O teu corpo foi feito para o movimento. Levanta daí, menino, levanta daí, menina. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corridinha, vai ver aí um profissional que te ajude a fazer exercícios para o seu corpinho se movimentar. Sabe o que está acontecendo nesse momento que você está fazendo Enem? Você está estressado, né? Não tem como não tá. E daí você libera um negócio lá no teu cérebro chamado cortisol. Esse cortisol não ajuda em nada no processo de aprendizado. Agora, boa notícia, baixar esse cortisol também depende de você. Sabe como? Movimentando esse corpo ajuda bastante. Então nós vamos fazer um combinado. Na tua rotina do dia, entre os cuidados com a casa, entre os cuidados com os estudos, entre os cuidados com a aprendizagem, você vai incluir na tua rotina um momento para atividade física. Tá valendo de um tudo! O que é que você gostar? Se gostar. A caminhada é muito democrática, você não precisa de grana, nada disso. Você bota um tênis, vai pra rua e caminha, e acabou. Ixi, não dá pra ir pra rua? Faz no quintal. Não tem quintal? Faz aqui no corredor de casa, ó, não tem problema não. Faça alguma coisa. Faça atividade física. A que você puder, a que você gostar, a que você se sentir bem. Mas movimente esse corpo. Tenta suar. Tenta mostrar para esse corpo que tem energia aí. Você vai se sentir revigorado, revigorada. Você vai sentir o quanto o teu potencial intelectual aumenta. Ou seja, não significa perder 1 hora, meia hora fazendo exercício. Significa ganhar muito mais depois. Porque melhora a tua concentração, porque melhora a sua disposição, porque melhora a sua capacidade de reter essas informações no teu cérebro, porque diminui aquele cortisol, que é uma química terrível jogada lá no teu sangue, no teu corpo, no teu cérebro, que vai te bloqueando de um monte de coisas. Então, combina comigo? Põe aí no teu caderninho de bordo quantos dias na semana, de preferência todo dia e de preferência um pouquinho mais de meia hora. Isso já te ajuda bastante. Combinado? Depois você me conta como é que tá isso por aí. Vamos junto, vamos ganhar essa. A gente precisa saber qual é o caminho. Vamos! Olá, meus amores, tudo bem? Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam protegidos, estejam confortáveis. Eu sou o professor André Freitas, Dedé, o seu professor de biologia, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os vírus e sua dinâmica na natureza. Nós sabemos que os vírus são seres acelulares, são seres desprovidos de metabolismo próprio, ou seja, os vírus, por não apresentarem uma estrutura celular, eles vão depender obrigatoriamente de uma estrutura de célula hospedeira, obrigatoriamente. Esses seres vão se utilizar do equipamento enzimático, vão se utilizar das estruturas bioquímicas de uma célula hospedeira para cumprir o seu objetivo, qual? A reprodução. Os vírus são criaturas, ainda hoje, com classificação muito controversa. Uma parte da ciência determina que eles devem ser considerados seres vivos por apresentarem uma série de características que são inerentes aos seres vivos, como, por exemplo, a presença de material genético, a capacidade de sofrerem modificações na sua estrutura genética, ou seja, sofrerem mutações, a sua capacidade de se reproduzirem, ainda que obrigatoriamente dentro de uma célula hospedeira, né? Esses seriam motivos para uma classificação como seres vivos. Ocorre que uma das formas de classificação, a classificação em reinos, ela muitas vezes leva em conta o critério da estrutura celular, e os vírus não têm célula. Eles são seres que não apresentam autopoiese. Eles são incapazes de autocopiar-se, ou seja, eles precisam obrigatoriamente de uma outra estrutura, de uma célula hospedeira, para completarem o seu destino. Uma parte da ciência determina que eles não devem ser considerados seres vivos, por quê? Porque eles não apresentam uma estrutura celular, ou seja, contraria a teoria celular de Schleiden-Schwann, que afirma que todos os seres vivos devem ser constituídos por estrutura celular. Como os vírus não têm estrutura celular, então não deveriam ser considerados seres vivos. Mas isso aí, minha gente, é uma questão ainda de muita discussão dentro da biologia. O importante é que a gente compreenda
que esses seres eles fazem parte do nosso dia a dia, seja provocando gripes, provocando dengue, provocando zika, chikungunya, febre amarela, sarampo, né? Catapora, rubéola, poliomielite. Olha só a quantidade de doenças causadas por vírus. E ainda tem muito mais. Por que isso? Porque como os vírus não apresentam estrutura celular, eles vão se comportar como parasitas obrigatoriamente. Então, ainda que hoje nós tenhamos conseguido desenvolver diversas tecnologias dentro da biotecnologia, né? Uma grande área da biologia, utilizando vírus, por exemplo, como vetores de genes, ainda assim eles são parasitas, eles causam prejuízo. Seja o homem, seja outros animais, a outras criaturas como plantas e também bactérias. Os vírus, eles podem se disseminar na natureza de formas bastante variadas, digamos assim. Eles podem se disseminar através do ar, através do sangue, através de fluidos corporais. Eles podem se espalhar com uma naturalidade incrível. E agora o que nós estamos passando, uma pandemia pelo coronavírus e que nos obriga a sair de casa mascarados, é justamente por conta dessa capacidade de disseminação, né? A capacidade de disseminação do coronavírus é o que nos preocupa muito fortemente, né? Uma pessoa ela pode transmitir o vírus para 3, para 4, não é? Para 5, para mais pessoas, e essas pessoas vão de forma exponencial disseminando essa doença. Essa doença, a Covid-19, ela se iniciou, ela teve o seu start, ela teve o seu epicentro, o seu surto inicial em uma região chinesa chamada de Wuhan. E a partir dali, ela se espalhou por todo o mundo. Ou seja, a partir de uma região, de uma determinada região, um vírus conseguiu, por esse mecanismo de espalhamento, de disseminação, de dispersão, pessoa a pessoa, ele conseguiu atravessar oceanos, né? E chegou a todas as localidades do mundo. Todas as localidades do mundo, hoje, de alguma forma, sofrem consequências dessa Covid-19 causada pelo coronavírus, não é? Então, quando uma doença, quando uma determinada enfermidade atinge continentes inteiros, nós estamos falando aí de uma perspectiva mundial. Então, quando você tem uma doença, um surto de uma doença que se espalha pelo mundo, nós estamos falando de uma pandemia, não é? Uma pandemia, por exemplo, mais famosa seria a da HIV/AIDS, não é? HIV/AIDS é uma pandemia, hoje no Brasil controlada, né, por conta de uma série de tecnologias da farmácia que nós desenvolvemos. Nosso tratamento é fantástico, né? Mas ainda é uma pandemia. O que é uma epidemia, né? Uma epidemia é um surto, né, de uma doença que não foi ainda identificado, mapeado por médicos sanitaristas. Ou seja, é uma enfermidade que pega de surpresa toda a sociedade. Por exemplo, um surto de cólera, né, que é uma doença causada por bactéria, um surto de dengue, um surto de febre amarela, quer dizer, pode aparecer em uma determinada região, um município, alguns bairros de uma cidade, às vezes em um estado, mas fica muito localizado, né? Isso é uma epidemia. Já uma endemia é uma doença muito frequente em uma determinada região, que já é mapeada, que já é identificada por médicos sanitaristas, e as pessoas sabem que tradicionalmente essa doença está instalada naquele ponto. Por exemplo, a malária, que é uma doença causada por um protozoário chamado Plasmodium falciparum ou Plasmodium malariae. Então essa doença já é conhecida da medicina há muito tempo. Essa doença está localizada no Brasil, por exemplo,
na região norte. Então, nós sabemos que ao chegar na região norte, corremos o risco de sermos contaminados e desenvolvermos essa doença. Então, a endemia é uma doença característica, conhecida por sua frequência em uma determinada região. Uma epidemia é um surto local em uma cidade, um bairro, alguns bairros, às vezes alguns municípios, mas é algo localizado, que foge também ao controle dos médicos sanitaristas. E uma pandemia é uma doença de proporções mundiais ou de proporções continentais. Toda essa problemática é causada por um micro-organismo, que é o vírus, que é uma criatura sem metabolismo próprio, considerado por muitos piratas biológicos. Por quê? Porque eles invadem as células, se utilizam de toda a maquinaria enzimática, das proteínas, da energia daquela célula para fabricar suas cópias. Saem daquelas células hospedeiras, vão infectar novas células e vão fazer o seu papel novamente, ou seja, a reprodução. É por isso que nós estamos vendo, por exemplo, coronavírus se espalhando dentro da nossa sociedade de uma forma tão veloz e de uma forma tão agressiva. Então, faça a sua parte, se cuide, se proteja e também não deixe de usar a sua máscara. Dessa maneira você consegue ficar nesse mundo por mais algum tempo. Os vírus a gente não vê, mas a gente sente quando eles nos infectam e quando eles começam a atuar dentro do nosso corpo. Então, faça a sua parte, se proteja e viva para contar essa história. Um beijo do Dedé no seu coração. Até a próxima. Adquirir hábitos, fundamental. Eu tenho certeza que a TV Enem já entrou na sua rotina. Todos os dias, seja pelas plataformas, e não esqueça, nossa plataforma tvenem.com.br, seja nas plataformas de vídeo, onde todo dia estreia um programa novo, seja nos canais abertos ou nos canais a cabo. E você está transformando o TV Enem no hábito cotidiano da sua vida. Sabe por quê? Para não colocar açúcar no bife? Não. Para passar no Enem e entrar na universidade. Paz e luz para você e até a próxima.